Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do 01 e hoje eu estou recebendo aqui duas pessoas muito felizes para falar de recrutamento e seleção na área de tecnologia. Sejam bem-vindos, Fê, Paty, muito obrigado por aceitarem o convite. É uma honra ter vocês aqui no podcast e no time da Maita. Olha como eles são felizes. Obrigado, cara. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você essa noite. Show de bola. Gente, antes de ser da área de tecnologia, ser um tech recruiter, vocês foram recrutadores, né? Como que é isso, né? Como que é fazer a passagem para tech? E quais são as diferenças, enfim. Quem começa? Começo. Eu diria que o universo tech é um universo super paralelo de qualquer outro recrutamento que eu já tinha feito. É muito específico, né? Então, diferente de um recrutamento para uma vaga comercial, que é bem mais simples, o tech a gente precisa, além do conhecimento de recrutamento e seleção, conhecer também a parte de tecnologia. Então, saber o que um front-end faz, um back-end, a parte de dados. Então, precisa ter um conhecimento mais profundo. E isso demanda muito estudo, até porque a área de tecnologia ela se renova a cada dia, a cada instante, tecnologias novas surgindo, novas stacks, e isso faz com que tenha que ter um aprendizado contínuo. Eu acho que também cada vaga a gente tem um framework novo, a gente tem uma competência nova para falar, para entender e tal. Então, pensando, como você disse, de sair do recrutamento mais comum e ir para a tecnologia, eu acho que o conhecimento e o entender da tecnologia faz muito sentido, e eu acho que você querer entender disso. Uhum. Porque se você não quer entender do que você tá fazendo ali, não encaixa, sabe? As coisas não vão acontecendo. Show de bola. Eu acho que isso você tem que gostar e tem que querer aprender aquilo, saber para que aquilo serve, até para ficar mais fácil e não virar uma coisa mecânica. Show. Sim. E são muitos desafios, né, que a gente encontra como tech recruiter. Então, é muito importante essa questão que o Fê falou de amar aquilo que a gente está fazendo. Sim, show de bola. E vocês já tinham tido contato com tecnologia antes do recrutamento, de fato? Foi o primeiro contato? Olha, lá atrás, quando eu era jovem... Escutava K-pop também, não? Não. Eu já tinha feito alguns cursos, né, que tinha de, tipo, pacote Office, essas coisas. E naquela época comecei a ver HTML. E tinha a questão de vlogs, né, antigamente, que a gente fazia. Então, naquela época eu olhava o HTML, mas não era algo tão profundo como a gente conhece hoje na tecnologia. Eu fiz curso de HTML, eu lembro de fazer blog, eu tinha o blog, né? Então, aquelas coisas de template, a gente eu pegava prontos tal, e aí colava no servidor do blog e tal, fazia algumas mudanças, a gente podia trocar tipo as coisas que vinham do lado, assim, as barras do lado. O máximo que dava pra fazer. Já sei quem vai fazer o nosso próximo site, então. Posso fazer. Eu tava até falando hoje com um candidato que ele usa WordPress, ele eram umas coisas assim. E eu fiz assim, eu usei WordPress, sei lá, qual versão, pra entender, pra começar a escrever HTML, assim. O nosso site é em WordPress. É? Que bacana. Tem bastante gente que usa ainda. Meio caminho andado. Aí. Meio caminho andado, já posso Na fazer verdade, você está coisa. participando de uma entrevista. O jogo virou, não é mesmo? Olha, se você precisar saber alguma coisa na teoria, talvez eu consiga. Na prática, eu vou ter que buscar esses blogs. Não, fica tranquilo, é só um teste depois. E me contem uma coisa, por que a área de tecnologia? Como vocês caíram nesse mundo? Entraram, enfim? Tecnologia, ela vem tendo um grande boom, né, no mercado.
E eu acho muito gostoso, é muito dinâmico trabalhar com a área de tecnologia, né? Então a gente, até por ser uma consultoria, vê vários produtos, vários tipos de serviço, a tecnologia, como ela pode ser envolvida nisso tudo, como que ela muda o dia a dia ali no cliente, como que isso impacta na vida das pessoas, ainda mais nesse momento, principalmente de pandemia, que tudo começou a ser muito mais ali na internet. Então, ver o quanto a tecnologia é importante no nosso dia a dia. E é o futuro, né? Eu acho que o que a Paty falou sobre tecnologia é isso. E aí você perguntou assim, como você veio parar aqui? Eu digo que tem uma pessoa que está aqui do meu lado que me puxou, assim, né? E eu acho que foi muito essencial, assim. Entender, colocar isso em prática, até algumas coisas que lá no curso de HTML e tudo mais, você tem uma noção. Mas eu caí assim, a Paty me chamou, a gente trabalhou junto em uma empresa, antes da Maita. E aí ela me chamou para esse desafio. Já tenho algum tempo na área de recrutamento e tal. E aí ela me chamou para fazer parte do time da Maita e cá estamos. Show, fantástico. Maravilha, muito legal. Tem uma curiosidade em relação até um pouco do trabalho de vocês. Quando a gente vende algum projeto na Maita, enfim, a gente vai prospectar novos clientes ou conversa até com os clientes da base, a gente conversa um pouco sobre recrutamento, como que é o processo que a gente faz dentro de casa e tal. E muitas vezes a gente fala do potencial de vocês para avaliar sobre tecnologia, fazer as primeiras avaliações, enfim. E quando a gente começa a entender o processo depois do primeiro passo, ou seja, quando a gente apresenta os candidatos para os clientes, ou quando a gente mostra o nosso time de tecnologia, a gente vê um nível muito interessante de profissionais trabalhando ali, né? E muitas vezes a gente mostra alguns números. Para chegar naquilo, nós passamos por X profissionais. E aí surpreende-se muito com o tamanho do crivo. Nossa, seu time de recrutamento conseguiu avaliar tão bem, enfim, conseguiu fazer todo esse processo. E muitas vezes eu falo, olha, meu time de tecnologia nem participou desse processo, foi todo o recrutamento que fez. Mas a gente fala muito também de soft skills, né? Então a gente sempre fala que não adianta só ter o lado hard skills, porque a gente preza muito pelo soft skills. Vocês, de novo, né, já foram de recrutamento puro, são formados em psicologia, se eu não me engano, e conseguem falar muito bem de soft skills. Como que é o equilíbrio dessas duas coisas para vocês no dia a dia? Tem um que é mais importante que o outro? Como que vocês fazem para tentar ter essas duas pontas alinhadas? Começar? Pode ser. Sim, acho não. O nosso time da Maita, se o recrutador não é psicólogo, estão se formando, né? Então todo mundo tem aí essa formação. E a psicologia vai trazer sim pra gente aí algumas coisas que vão ajudar, mas cada vaga tem a sua particularidade, né? Então tem aquele cliente que quer alguém mais proativo, né? Tem aquele cliente que, devido ao sistema dele, ao que ele faz, tem que ser uma pessoa mais concentrada, vou colocar dessa maneira. Tem que ter, então a gente tem que alinhar muito bem isso com o cliente primeiro, né? Mas o soft skill ele é importante. A gente vai pensar aí bastante, principalmente na questão da competência, junto com esse cliente, porque não adianta nada eu colocar um desenvolvedor que tem, sei lá, é super proativo, conhece bem do framework, tem competências, é enérgico, né? Então aquela pessoa que vai procurar o time, que vai procurar o líder, mas não é isso que o cliente quer, não é isso que a demanda dele precisa. Então a psicologia vai e a técnica da competência, né, da entrevista por competência vai ajudar a gente nisso. Show. Uma palavra que você trouxe, que eu vejo que faz muito sentido, é o equilíbrio. A gente tem que ter esse equilíbrio entre a parte técnica e a parte comportamental. Para nós, para os nossos clientes, para as empresas como um todo que a gente vê no mercado,
A parte técnica é sim muito importante, mas ter ali uma proatividade, conseguir ter uma curva de aprendizado mais rápida, ter essa evolução é bem importante. E para a gente entender qual a necessidade do cliente, tem que ter um bom alinhamento. Então, a gente faz a construção da persona, entende o que o cliente quer desde a parte técnica até a parte comportamental, qual vai ser a evolução. Então, isso para a gente é muito bom para conseguir encontrar aquele candidato que faz sentido para aquela vaga. Outra parte que pra gente é bem importante aqui na Maita, que é o conhecimento técnico. Aqui na Maita a gente tem a Horatec, né, onde os nossos consultores ensinam pra gente sobre aquele assunto que eles dominam. Então isso ajuda muito no nosso dia a dia, porque quando eu tenho uma dúvida, quero entender mais de React, vem um consultor, nos ensina, passa algumas questões que a gente poderia perguntar para entender, por exemplo, essa pessoa realmente é sênior? Uma pessoa sênior, o que a gente espera da parte técnica, isso. Alinhado com a parte comportamental, porque um sênior, ele não é só entender muito da parte técnica, ser ótimo em arquitetura, mas e a parte comportamental? Existe toda uma maturidade que aquele candidato precisa ter atingido na trajetória para que ele também seja avaliado como perfil sênior. Então, juntando essas duas questões, por isso que somos tão assertivos, né? Tem aí uma recomendação muito legal dos nossos clientes. E tem uma questão que a gente conversa bastante sobre a curva de aprendizado, né? A gente está num mercado que ele está muito aquecido. Então, às vezes a gente vê potencial nas pessoas, né? Então, a pessoa não é pleno, não é uma pessoa sênior, mas você entende que ela tem ali já algumas competências técnicas, né? Que falta ela aí só saber ter um pouco mais de jogo de cintura para fazer algumas coisas, ou como passar por um desafio, que aí com uma mentoria, com alguém, com o próprio líder dele, isso vai ser adquirido. Legal. Vocês comentaram bastante sobre competências, né? A gente fala muito da avaliação por competência e tal. Como que funciona isso? Como que ela é feita? O que vocês podem contar por trás dos bastidores? Né? Eu diria que para mim já é algo até intrínseco, de buscar, de fazer perguntas que me direcionam para aquilo que eu quero entender. Então, por exemplo, eu quero entender como que essa pessoa trabalha em equipe. Eu vou começar a questioná-lo sobre os projetos que ele já atuou, qual que foi o projeto mais desafiador, como que é montada a squad dele, como que é o papel dele dentro daquela squad. Quando é uma pessoa sênior, por exemplo, eu pergunto como que é o direcionamento para uma pessoa mais júnior, mais pleno, se ele gosta de ter esse direcionamento, porque aí o trabalho em equipe, ali eu consigo formar um perfil e entender se ele trabalha bem em equipe. Entender as demandas sobre pressão, porque a gente sabe que tem muita demanda sobre pressão na tecnologia. Tem muita pressão, então... entender como que ele reage, claro, a gente preza muito pelo bem-estar, assim como os nossos clientes, mas existem sim alguns momentos que tem uma pressão. Como que ele vai reagir a isso? É uma pessoa que consegue ter um jogo de cintura para lidar? E ir formulando perguntas para te levar para aquela resposta que você quer. Lembrando que não é uma resposta certa ou errada que a gente busca no contato com os candidatos. É entender o perfil mesmo, fazer uma análise, entender as competências comportamentais, aquilo que ele precisa desenvolver, aquilo que ele já tem, que a gente também pode ajudá-lo a potencializar. Eu levo muito os meus bate-papos querendo conhecer mesmo aquela pessoa, sabe? Então, por exemplo, me conta um pouco aí da sua última experiência, como que foi, né? E ele tá contando, tá falando o que ele fazia, como que era o sistema, como que ele desenvolve. Poxa, que framework você usava ali? Qual que foi seu maior desafio? Como que... Poxa, e nesse desafio, o que você aprendeu? E você conseguiu... isso que você aprendeu, você conseguiu colocar em algum outro? Se sim, como? Né? Porque aí você vai entendendo quais foram as dificuldades do candidato. Então, de repente... aonde que ele tem que se desenvolver. E tem uma coisa na psicologia que é a livre associação. Então você às vezes deixa o candidato falar sobre ele, falar sobre como ele desenvolve, como é o trabalho dele, então ele vai, né? Então às vezes você não precisa nem perguntar. O candidato ele está tão aberto para conversar com você, ele está tão à vontade
que vira um bate-papo mesmo e você só vai direcionando, né? O que você precisa saber. Então, nessa experiência, você teve um problema, você teve alguma questão com a equipe? Como que era? E assim você vai. Show. Antigamente a gente tinha, no momento de entrevista, falava-se muito em nervosismo. Né? Eu no começo de carreira, quando ia fazer uma entrevista, eu ficava extremamente nervoso e tal. E eu entendi que aquilo era normal. Hoje, no mercado de tecnologia, eu acredito que os candidatos fazem muita entrevista. Uma, porque a rotatividade é absurda, o mercado é extremamente aquecido, como você mesmo trouxe. O profissional de tecnologia, ele tem particularidades na entrevista? É um perfil diferente mesmo? É mais tranquilo ou não? Na hora da entrevista todo mundo fica nervoso? Como que é isso? Acho que depende muito, são perfis e perfis. Tem alguns, eu diria que principalmente júnior, ainda tem essa questão do nervosismo e aí parte de nós trazer essa tranquilidade. Então tem ali um quebra-gelo, começa perguntando mais sobre ele, como que ele quis entrar na área de tecnologia, porque a gente realmente tem um interesse em saber mais profundamente sobre aquele candidato. E isso também é um quebra-gelo para ele entender que existe ali uma confiança, que a gente quer realmente saber sobre ele, né? Então ele importa pra gente realmente. Então a partir daí começa o quebra-gelo. Tem outros que são super falantes e isso é muito legal, a gente consegue ter um diálogo bem bacana. Tem pessoas que são mais introspectivas e tudo bem também, porque é o jeito dele, e aí a gente aprende a levar como aquela pessoa consegue falar, como que a gente consegue puxar para que ela traga as informações que a gente precisa. Acho que é um pouco por aí. Nervosismo acho que sempre vai acontecer, principalmente você... se você quer alguma coisa. E se você não estiver nervoso, pra mim alguma coisa tem aí, sabe? A gente tem que investigar. Acho que até algumas pessoas sêniores, elas vão trazer algum nervosismo meio que camuflado, né? Então tem aquele que vai ficar mexendo no fio do fone, que vai ficar mexendo na cadeira. E aí você, como recrutador, você pode deixar ele mais à vontade, sabe? Para de falar sobre a questão técnica e vai para a questão pessoal. E depois você volta. Já teve algumas coisas, algumas entrevistas de ter que fazer isso mesmo, sabe? De você deixar ele confortável. Poxa, a casa está barulhenta, a gente está em home office, né? Normal, a casa está barulhenta, carro passando na rua, cachorro latindo. O cachorro é o mais comum do filme. Sim. Eu vou contar uma coisa. Uma vez eu estava participando de um processo seletivo, eu estava no sofá, trabalhando, meu cachorro sentou e ficou encostado. Foi legal, porque, né, distraiu, assim, foi tranquilo e a gente continuou o bate-papo. Então, acontece. E aí a gente tem que falar, tá tudo bem, você consegue continuar, se for alguma coisa mais grave, e vai tocando, porque faz parte, eu acho que, do que a gente está vivendo. Show de bola. A gente fala muito de humanização no processo seletivo, né? Eu acho que você trouxe aqui alguns pontos humanos, né? Tá tudo bem e, somos todos humanos, né? Até então. Me contem sobre a importância disso desde o processo lá de abordagem, que eu acho que na área de tecnologia, tenho certeza, que se não a mais, uma das que tem mais dificuldade de você conseguir trazer alguém para entrevista. Você está oferecendo alguma coisa, né? O jogo em tecnologia ele virou um pouco, né? Antes eram vários candidatos para uma vaga, hoje a gente tem várias vagas em tecnologia para um candidato. Às vezes para nenhum candidato. Sim. Sim. Como que é esse processo humanizado, que eu escuto tanto vocês falarem, a gente preza tanto, desde o momento lá da abordagem? Eu tenho certeza, é um grande diferencial. Estamos matando o ato. É um grande diferencial fazer a primeira abordagem da nossa forma. Entender lá atrás o que é a cultura Maita e a partir dela a gente construir um relacionamento com os nossos candidatos. Então a gente tem uma abordagem mais divertida, mais dinâmica. Sabemos também uma dor deles, por receberem muitas mensagens, eles vão ler aquela que atrai mais, aquela que tem mais informações. Então a gente busca já falar sobre o projeto, trazer as informações que possam levar que aquele candidato tenha um interesse em ouvir mais sobre a vaga.
Então, a partir daí, sempre uma abordagem mais dinâmica, pensando naquele perfil que a gente está conversando, para não ser uma mensagem também automática, porque não é legal e não é isso que eles querem. E a partir disso, é realmente construir um relacionamento com aquele candidato. Porque pode ser que para a vaga que ele foi indicado neste momento não dê certo, talvez por ele, talvez pela vaga, pelo cliente, enfim. Mas a gente construindo esse relacionamento, a gente pode voltar a falar com ele em uma outra oportunidade. E algo que a gente recebe muito feedback, mesmo das pessoas que não passam, é elogiando a nossa forma de ser com eles. Então, sempre ouvi-los, conversar. Eu já tive um caso de um candidato que eu falei no LinkedIn, não evoluí com ele, mas ele estava passando por um momento muito difícil na vida dele e ele me contou mesmo sem me conhecer, porque ele precisava daquilo, e eu conversei com ele. E às vezes é isso que as pessoas precisam, um suporte, um apoio. E nós aqui na Maita somos esse apoio, né, para as pessoas, porque pra gente mais importante do que fechar uma vaga é conectar as pessoas a seus propósitos. Então, colocar aquele candidato numa vaga que realmente é boa para ele. E é a partir também desse momento que a gente pensa na humanização. Porque eu não vou tirar uma pessoa que está feliz no emprego dele para colocar em outro que não faça sentido para ele, que ele não vai ter uma evolução e pior, que ele não vai ser feliz. Porque a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. Se ele não for feliz, não faz sentido. Então, eu vejo que essa proximidade com os nossos consultores é que faz esse relacionamento dar tão certo. Eu acho que a palavra networking define muito, assim, né? É o que a Paty disse. A gente tenta ser o mais leve e o mais próximo desse candidato, né? Então... Poxa, o candidato fala, Felipe, obrigado, mas eu acabei de passar, né? No próprio LinkedIn, eu acabei de passar em outro processo. Poxa, que bom. Parabéns, que você seja feliz. Qualquer coisa, estou por aqui. E tá tudo bem. Tem gente que manda indicação. Sim. Tem gente que fala, Felipe, poxa, não vai dar, não consegui. Tô num projeto mais longo, tô num projeto que eu não posso sair agora. Mas tem alguém aqui, tem um colega, tem, sei lá, filho, sobrinho, né, que é da área. Manda, e é isso que acho que a gente tem que prezar, né? Não é só mais um número, não é só mais um candidato. É o candidato, é a pessoa. Então, se ele traz alguma coisa na entrevista que não está de acordo com a vaga, que não está de acordo com o que ele quer, não faz sentido eu forçá-lo aí para essa vaga, porque eu só vou ter um retrabalho. Só vai ser uma pessoa infeliz. Então é o que a Paty fala, que a gente coloca, na verdade, de conectar ela ao propósito. A gente percebe que na tecnologia tem muita gente que olha para o desafio. Então, se a gente entende que aquele desafio é legal para a pessoa, a gente vai conversar sobre ele, vai esclarecer, ver se faz sentido, né? Então, trazer essa pessoa para perto. Legal. Vocês me fizeram lembrar de dois cenários aqui. Quando a Maita tinha um tamanho um pouquinho menor, até antes da gente ter um time de recrutamento e tudo mais, eu participava um pouquinho, né, da abordagem, tanto eu quanto o Felipe, e isso que vocês falaram é uma pura verdade, porque existe uma troca ali. Então tinham vários candidatos que a gente conversava, como tudo, né, como todos os processos, não é, eu falo com 100, não vão vir os 100, a gente fechava com 1 ou 2. 100 é demais, né? Exagerei. Já 100 candidatos, me fala qual tecnologia. Me fala qual era essa tática, por favor. Mas a gente acabava trocando ideias sobre tecnologia, falando de outras coisas com a galera e acabava ficando no network. Tem caras que eu conversei lá atrás, e até em outras consultorias que eu também metia o dedo ali no recrutamento, ficava enchendo o saco da área e tentando ajudar, que eu vim contratar aqui na Maita. Então, porque é um network, é uma parada que se retroalimenta. Sim. A segunda coisa eu acho que eu esqueci. Mas não, você falou do network. Desculpa. Então, não, pode falar. Você falou do network e é muito isso, porque às vezes a gente não tem a vaga para a pessoa naquele momento. Mas você está publicando alguma coisa no LinkedIn, uma vaga que não é para ele, mas alguém que ele conhece mesmo. E aí você traz para perto e humaniza. Às vezes a vaga não é para ele nem porque ele é ruim, né? Porque não é da área. Eu costumo usar um exemplo com os clientes. Tem perfil de pessoas mais tradicionais, né? Aquela galera que gosta de usar roupa social, por exemplo, que gosta de ter horário, entrar cedo, trabalhar no centro de São Paulo, enfim.
E tem a galera que, gosta de bermuda, que eu gosto de ter uma piscina de bolinha no meio do meu escritório e tá tudo bem. Se eu pegar a pessoa lá do social, do horário, etc., e jogar num ambiente, um exemplo, de uma startup, por exemplo, de um modelo mais disruptivo, de um outro estilo, e o vice-versa, se eu pegar aquele garoto que, né, a gente fala muito de geração Z e tal, eu não sei mais qual que eu tô, mas se a gente colocar ele no ambiente, um banco tradicional, já pensou? Tipo, qual geração que eu tô? Eu acho que você é millennium, né? Eu acho que é Acho isso. que você é millennium. 2000? Não, um pouquinho mais. Não, um pouquinho. Não, desculpa. Vai um pouco mais. Não, ó, eu sou de 87, você deve ter a minha idade. Quase. Não, Então, é millennium. Tá certo. A gente viveu o começo da internet. Por isso. A parte da geração Z, é isso? Acho que sim, não sei. Sou de Millennium, 94. Então é milênio Não sei. Deve Millennium. ser. É isso aí. A gente vai estar muito no meio de uma geração aí, porque a gente tá, acho que saindo da Z e começando a millennium. É uma Então, confusão. essa galera que começou o advento da internet tá lascada. Começou em qual, né? Tipo, teve a árvore. Mas enfim, legal demais. E a outra coisa que eu falei que eu lembrei, tem uma parada acontecendo muito ruim, aí vai um toque pra galera que tá ouvindo. Não sei como vocês apoiam ou aceitam isso. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas aconteceu com a Fê recentemente e já aconteceu comigo. De umas mensagens meio aleatórias. E-mails já acontece desde que eu nasci. Mas umas mensagens automatizadas no LinkedIn da galera vindo e fazendo spam. Olha, putz, a Fê nunca programou. Foi uma vaga de QA pra Java, ela? eu Java? Acontece pra todas, eu não programo já faz alguns anos. Vem vagas, e assim, nem na tecnologia que eu programava, sabe? Tipo, nada a ver. Oferecendo vaga, tal. Dá pra ver nitidamente que é um robô. Recentemente, um mentor nosso na Marta, ele acho que nunca programou, se bobear e tal. Ele mandou também um e-mail de porta fria para que faziam com venda de alguma coisa, agora estão fazendo com candidato. Acho que isso perde bastante do lance da humanização, né? Tipo, Muito. eu acho bizarro isso. E não sei como se fazem, deve ter alguém que cai nisso. Eu acho que não faz sentido, né? Tem algumas coisas que a tecnologia tá aí para nos ajudar, mas tem outras que continua precisando de pessoas para fazer o processo, né? E aí acontece essas questões de pegar uma palavra-chave, tipo, sou tech recruiter e eu coloco lá que eu faço vaga, sei lá, de Java. E aí pegou a palavra Java, vai me mandar uma oportunidade de Java. Isso aí. E isso perde totalmente a conexão com as pessoas, né? Que é o que a gente preza muito. Vira em massa, né? Bizarro. Sim, e fora algumas vagas, acho que a gente estava conversando um dia no alinhamento, que assim, eu tenho vaga disponível, tá? A pessoa não fala se é para a empresa dela, se ela é uma consultoria, se ela não é, se é CLT, se é PJ, se é home office, se não é. Só fala assim, olha, eu tenho uma vaga aqui de PHP, você... Quando fala, né? Quando fala a stack. A sensação que eu tenho é que essa galera parou, sei lá, em 2005, mais ou menos. Sim. Onde a gente tinha mais candidatos do que vagas. Eu tô sendo até bonzinho. Talvez durou um pouquinho mais ou não. Nessa época eu ainda não programava, em 2005, 2006. Mas quando eu entrei na área, eu peguei algumas crises, né? 2014, 2015, a gente teve muita gente sendo demitida. E aí tinham alguns cenários de bastante candidato e tal. E eu acho que a galera, ela pegou esse retrato ou vive num mundo onde não é tecnologia. Tem geral, sabe? Tem 13 milhões de desempregados no Brasil. Vai procurar um programador pra você ver se ele tá parado. Se ele tá nesse, né? Eu acho que tem muito, talvez... A pessoa, a empresa que não entendeu o lado, sabe? Não entendeu como funciona a tecnologia. Porque se de repente você tem uma equipe de TI na sua empresa e você precisa de alguém, tanto que tem muito curso de Tech Recruiter que começa por aí, tipo, né? Você tem que entender o que é cada função, o que cada coisa faz. E entender o mercado, porque realmente é bem louco, assim. Tem muita particularidade, eu acho. Sim, e essas mensagens acontecem bastante.
Eu acho que vai ficar abismado, mas tudo bem. Fica a dica aí, procurem a Maita. Temos vaga. Chama a gente, manda e-mail, sinal de fumaça, qualquer coisa a gente recebe. Pode ser a conexão no LinkedIn. Exato. A gente conversa. Vamos humanizar, né? Falando ainda em processos humanizados, que eu sei que eu tenho muito orgulho do nosso time de recrutamento e seleção, porque desde os primórdios a gente tem um processo muito diferenciado. Deve ser muito difícil quando a gente fala de feedback, né? Porque você cria um laço ali com a pessoa, às vezes você gostou tanto do candidato, às vezes é vaga interna, enfim, ou não, outras vezes a gente tem o cliente na ponta e a percepção ela pode ser diferente de ambas as partes. Às vezes você gostou tanto, você viu tanta sinergia, mas acontece, não é a maioria, mas acontece do cliente falar, não tem nada a ver e tal. A gente acaba até dessa parte colhendo o lado do cliente para amadurecer e evoluir. Mas como que é dar um feedback, e eu sei que vocês dão feedback, né? Se passou na história toda, eu acho que é muito. A gente trabalha forte para que não passe, enfim. Como que é dar o feedback para uma pessoa que foi reprovada, por exemplo, enfim? Como a gente vem falando aqui sobre criar laços, né? É muito difícil, principalmente quando a gente vê que aquela pessoa está realmente interessada na oportunidade, que ela está muito envolvida com o projeto, já fala, nossa, o projeto X, eu acho que eu posso ajudar implementando tal coisa, tenho esses conhecimentos, e aí a gente vê realmente a vontade da pessoa. E dar o feedback não é fácil quando é um feedback negativo, mas algo muito legal da Maita é que a gente dá um feedback construtivo. Então a gente busca com o cliente o porquê que ele está reprovando aquele candidato. É a parte técnica? É alguma questão comportamental ou de cultura que ele entendeu que não faz sentido para ele? Até porque eu costumo dizer que a nossa avaliação como psicólogos, com esse olhar humanizado, é diferente muitas vezes de uma pessoa que tem um olhar mais de tecnologia, é um olhar muito diferente. Então, às vezes, aquilo que a gente vê, a essência do candidato, às vezes o cliente não consegue ver e não é por mal também, é só uma visão dele que é diferente da nossa. E só que dar esse feedback construtivo, eu vejo que a gente dá oportunidade para essa pessoa entender qual foi a questão e ela se aperfeiçoar se ela sentir que faz sentido também aquilo para ela. Então, foi um framework que é muito importante para o cliente, ele não tem. Legal, quero me desenvolver nisso, vou estudar. E já tiveram alguns casos de candidatos que a gente deu feedback negativo, ele ficou de estudar, em um outro momento falamos novamente e aí deu tudo certo, consegue passar num teste, e isso pra gente também é muito gratificante. Então, dar o feedback construtivo eu vejo como uma oportunidade para a pessoa realmente evoluir. Eu entendo que se o laço foi feito lá no processo seletivo, no bate-papo, quando você vai dar esse feedback, a pessoa, ela sabe, faz sentido para ela, né? Então, na maioria das vezes você fala assim, poxa, até alguns casos que a gente tem o candidato que a gente entrevistou não é o mesmo que o cliente entrevistou, porque tem alguma coisa muito diferente, então a gente tenta entender. Poxa, o que aconteceu nesse dia? Tava tudo bem? Você conversou com ele? Como foi? Eu não estava bem, enfim, tem essas coisas que acontecem, que a gente até falou um pouquinho. Mas quando você leva pro candidato, olha, você teve uma reprovação, não deu certo a vaga porque você não tinha essa stack, ou que estava tudo bem naquele dia, você não demonstrou tanta energia, tava legal, como que foi isso? E ele fala, eu realmente não estava bem. Sempre faz sentido, assim, né? Então a gente pede com o cliente, como a Paty disse, entender um pouquinho mais, se é um conhecimento mais técnico ou não, e na maioria é difícil, por ser construtivo vai fazer sentido para ele, assim, na grande maioria das vezes. A grande diferença então é ser construtivo, pelo Exato. que eu entendi. Sim. Maravilha. Tudo bem até aqui? Sim. Vocês estão gostando?
Amando. Show, maravilha. Já quero fazer 10. Vamos fazer uma temporada só sobre... Vamos fazer ao contrário, você e o PH falando sobre a Maita? Bora. Bora? Aí, já tem Adoraria. Aí, produção, mais um tempo aí, viu? Olha lá, a produção dormiu. Os caras são animadão. Ó, Eu a cara do topo. Mário. Imagina, você e o PH falando de como foi tudo isso. Fechou. Vamos fazer. Coloca aí, né? Pode ser finalzinho do ano que vem. Cadê? Vamos fazer antes. 31 de fevereiro. Eu vou fazer um teste, ó. Quero ver se o PH ouviu até aqui. Se ele ouviu até aqui, quando eu lançar, viu, PH? Você vai falar comigo. Você manda um joia, você PH. manda um joia. Você comenta aqui embaixo. Falando nisso, pessoal, comentem no vídeo. Comenta embaixo, dê um Dá like, um sigam o amei. É, que eu tô todo blogueirinho, velho. Tem que ser mesmo. Todo blogueirinho, Tem segue que lá. ser. A próxima pergunta, antes da gente encerrar. Essa pergunta vai render até um corte, eu tenho certeza. Carol, quando receber isso aqui, ela vai cortar isso aqui, vai ser um vídeo só dessa pergunta. Não faça isso, Carol. É a pergunta que vale R$1 milhão. Ou dólares, para daqui. O dólar tá bombando. Qual que era mesmo, Paty? Lembrei. Como se tornar um tech recruiter? Muita gente que ouve, então acompanha a gente no 01, são pessoas que ou querem entrar na área, né, de tecnologia como programação e tudo mais, e na área de recrutamento não é diferente, tem muita gente querendo fazer essa passagem para a área. O que vocês trazem, o que vocês contam e dizem para quem quer virar um analista de recrutamento, sendo já da área de recrutamento ou não? O que é o primeiro passo? Tá. O primeiro passo é realmente entender se você se identifica com isso. Porque às vezes vai na questão de, tá super em alta ser tech recruiter, quero ser tech recruiter. Mas aquilo é bom para você? Então acho que a primeira pergunta é essa, entender se isso faz sentido para sua vida. A partir disso, eu diria que é muito estudo. Mesmo para se tornar um recrutador, independente se seja tech ou não, muito estudo. Para tecnologia, aí tem 2 estudos, né, que tem que serem feitos em conjunto. Então, primeiro entender toda a parte de recrutamento e seleção, como recrutar os melhores talentos, onde você acha esses talentos, como fazer uma avaliação por competência, porque isso é muito importante, friso sempre, muito importante a avaliação por competência, na questão do equilíbrio que a gente falou lá atrás, e começar a entender a parte tech. Então, entender primeiro o básico, o que um front-end faz, o que um back-end faz, o que é um engenheiro de dados, um cientista de dados, e começar a buscar e se aprofundar nisso. Um DevOps, qual é a diferença do front e do back, quais as tecnologias que utilizam no front, qual utiliza no back, e começar um estudo. Acho que é algo que eu passei, o pessoal do time passou e eu vejo que várias pessoas trazem isso, é que entra numa... É um universo tão diferente, tão específico, que quando a gente começa a pensar em ser um tech recruiter, a gente pensa, cara, acho que eu preciso estudar programação, eu acho que isso que eu sei não é o suficiente, mas e aí isso é algo que a gente tem que ir quebrando esse paradigma de, preciso saber fazer uma linha de código. Se você souber, ótimo, porque você vai ter uma conversa mais profunda com aquele dev, enfim. Mas não é necessário isso. Mas precisa entender qual é aquela tecnologia, quais os frameworks, precisa ter esse conhecimento para conseguir ter um diálogo mínimo ali tecnológico também com aquele consultor. A parte estava falando, né, do conhecimento, saber o que é front, o que é back, quais são as stacks, frameworks e tal. Eu estava pensando, você tem vontade de programar? Já pensei, acho que principalmente quando eu entrei na Maita, eu falei, cara, eu acho que eu quero. Acho que eu quero fazer isso, né? Eu quero, mas eu sou uma pessoa que meu pensamento lógico não é tão assim, né? Fluido. Meu olhar eu prefiro ter um olhar muito mais para as pessoas e deixa a parte aí lógica para quem tem a parte lógica. Eu acho que é isso mesmo. Acho que a Paty falou tudo. Acho que a gente tem que estudar. Então, quando na minha entrada na Maita, eu lembro que era tudo muito confuso ainda, né? E saber o que é front, o que é back, e aí estudar, entender, conversar muito. E aí tem uma questão de
eu tinha o background de processo seletivo, né? De recrutamento. Então, tem algumas coisas que você vai entendendo antes, né? Então, tem algumas perguntas que você pode fazer para que ele te fale o que é aquilo, né? Então, isso ajuda, mas saber sobre o que você está falando é importante. Você não precisa fazer aquilo, né? Mas saber sobre o que você está falando é importante, porque tem algumas horas que você vai se deparar, o recrutador, não? O candidato vai te perguntar: mas qual que é a metodologia que se usa lá? E você vai fazer metodologia? Você não vai saber, né? Então, assim, você tem que ao menos estar ciente do que você está falando. Legal. Sim, tem vários cursos também que são gratuitos, vários pagos também, mas muitos gratuitos que te dão uma boa base, além de ter o estudo por conta própria, que é muito importante. E algo que a gente falou muito do pessoal, né, dos nossos candidatos, que é olhar para a parte comportamental. Eu acho que um dos pontos mais importantes é a resiliência. Porque... Você falou isso comigo assim que eu entrei. É verdade, exatamente. Eu falo para todo mundo do meu time que a resiliência é um comportamento muito importante para nós, muito importante desenvolver isso, porque, como já falamos anteriormente, está super aquecido, recebemos muitos nãos no nosso dia a dia. Acaba sendo um trabalho repetitivo, ali de hunting, entrevista. E a resiliência é um ponto muito importante. A comunicação também é outro ponto bem importante para você poder se comunicar de forma fluida com aquele candidato, poder falar com mais segurança daquilo, tanto do cliente, da vaga, do projeto. Acho que esses são comportamentos bem esperados e importantes. Sim. Acho que é isso. Ela fala muito bem, né? Show, né? Super. Fantástico. Gente, acabou. Mas já. Eu gosto de falar uma outra frase. Vai ter bolo. Vai ter bolo. Obrigado. Imagina. Agradeço imensamente pelo convite. Foi ótimo. Sim. Confesso, estava super nervosa. Mas falar de algo que a gente ama fazer, porque eu amo ser recrutadora, eu amo estar na Maita, amo o meu time. Então, estou muito feliz e agradeço muito. Show. Olha, esse final ficou épico. Sabe o que acontece? Quando faz sentido, quando tudo faz sentido, quando você está num lugar que você sabe que faz sentido para você, a gente tem esse tipo de discurso, assim. Se conectar no nosso propósito. Exatamente. Ó, agora faz o clap de novo. Abaixa a plaquinha nessa hora, irmão. Obrigado, gente. Imagina, valeu, Obrigada. cara. Valeu.